mais um programa Cérebres e nós viemos visitar a Clínica Múltipla para conversar um pouquinho com o Dr. Dreyfus Fabrini, que é o cirurgião plástico, que é referência aqui em Santa Catarina. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Luciano? Tudo, graças a Deus. Obrigada mais uma vez por estar participando com a gente. Nós viemos mais uma vez visitá-lo porque o pessoal que assistiu o último programa assistiram, gostaram e mandaram mais algumas perguntas pra gente. Então nós viemos para tirar essas dúvidas, ok? Ok, vamos lá. Nós vamos começar falando de rinoplastia. Quanto tempo a pessoa deve dormir de barriga para cima depois que faz a cirurgia? Na verdade, a questão de dormir de barriga para cima é mais uma questão até de conforto para o paciente nos primeiros 3 a 4 dias, mas não é uma obrigação. Na verdade, eu acho que o mais importante do que de dormir de barriga para cima é dormir com a cabeceira um pouco mais elevada, justamente por causa do inchaço. E o fato de deitar no início poderia dificultar um pouquinho a respiração por causa do inchaço que a cirurgia gera na região do nariz. Essa cirurgia do nariz, olhando, né, a minha irmã já fez inclusive essa cirurgia há uns anos atrás, e dá uma agonia ver aquele tampão ali, dá uma falta de ar. Como é que funciona isso? Sim, na verdade hoje nós não utilizamos mais de rotina o tampão, né? É salvo raros casos em que a gente precisa, por exemplo, estabilizar o osso nasal ou que ocorre algum sangramento, o tampão ele não é mais utilizado, ele é desnecessário. Então a recuperação da cirurgia de nariz tem se tornado extremamente confortável e a maioria dos pacientes não apresenta queixa nenhuma a partir do primeiro dia. Na primeira semana tem sim o inchaço, mas não associado à dor. Então, geralmente é um inchaço que pode ou não vir vinculado a uma obstrução nasal pelo inchaço gerado, mas não pelo tampão em si. Se a pessoa trabalha no escritório fechado, que não visita cliente, enfim, não tem contato com as pessoas, em quanto tempo ela pode voltar a trabalhar? Na verdade, eu já tive paciente que já voltou no terceiro dia. Mas a nossa recomendação é que nos primeiros 7 dias ela fique mais um pouquinho em repouso, para se dar uma chance de recuperar também, porque seja como for, é uma cirurgia. Falando um pouquinho de Botox, a Maria gostaria de saber qual é a idade correta para começar o tratamento com Botox. Não existe em princípio uma idade correta, mas nós recomendamos hoje iniciar o tratamento a partir dos 25 anos, não para tratar, mas sim para prevenir o surgimento de rugas, porque o Botox hoje ele tem essa finalidade, porque já é observado que a contração constante da musculatura a longo prazo leva ao surgimento de rugas e o aumento da flacidez da face por afrouxamento da estrutura ligamentar da musculatura. Então o Botox ele tem essa finalidade de prevenção a partir, em princípio, dos 25 anos. Doutor, a Maria gostaria de saber o que é lipoenxertia. A lipoenxertia nada mais é do que um enxerto de gordura. O enxerto de gordura é uma ferramenta extremamente poderosa na cirurgia plástica hoje. Ela pode ser realizada em praticamente qualquer região do corpo. Então, por exemplo, numa cirurgia de face, em praticamente todas elas hoje, nós realizamos o enxerto de gordura com o intuito de complementar a cirurgia. Porque já está mais do que provado que o envelhecimento da face, ele se dá sim por envelhecimento da pele, com aumento de flacidez, mas também por perda de volume, inclusive ósseo. Então, o enxerto de gordura, ele melhora e muito o resultado da cirurgia. No corpo, ele pode ser usado com várias finalidades. Então, ele pode ser usado inclusive na mama, por exemplo, para dar uma modelada final em alguma mama que a gente colocou uma prótese, por exemplo, que ficou faltando um detalhezinho. Pode ser usado para aumento de bumbum, entre outras coisas. Mas enxerto de gordura hoje é extremamente poderoso para nossa especialidade. Tem algum outro produto que substitua essa gordura? Existem 2 produtos no mercado que são ainda utilizados. Existe o ácido hialurônico, que é um produto temporário e que tem a finalidade também de modelar. Ele é vendido por ampola, então de um modo geral ele é restrito mais à face, justamente pelo custo dele. E tem o metacrilato, que é o PMMA. O metacrilato nós aqui na clínica não utilizamos, porque ele ele vem vinculado com algumas complicações. Então nós preferimos, por opção, não utilizá-lo. Mas é bastante utilizado em alguns serviços. A Renata está perguntando, ruptura de implante,
Se acontecer isso, o que se deve fazer? Em princípio, trocá-lo, né? A ruptura de implante hoje, pelo fato das próteses serem compostas por um gel coesivo, dificilmente a mama vai vazar, a prótese vai vazar. No entanto, não é recomendado que se mantenha um implante rompido no corpo da paciente. Então, se for diagnosticado um implante roto, né, é recomendado procurar um cirurgião plástico de confiança para poder substituir esse implante. A cirurgia de pálpebra, quanto tempo tem que ter de repouso? Depende da cirurgia. Geralmente, quando se faz a cirurgia da pálpebra superior apenas, o repouso é de aproximadamente 1 semana. Já a cirurgia de pálpebra inferior, ela é um pouquinho mais complexa, ela envolve mais estruturas e uma dissecção um pouco mais trabalhosa. Então, o inchaço tende a ser um pouquinho mais prolongado. O paciente não precisa ficar restrito à casa, não precisa ficar em repouso absoluto, mas vai exigir dele um período de recuperação maior, de até 1 mês, em alguns casos. Aqui um homem perguntou a gordura visceral, que é o homem quando tem aquele barrigão, aquela gordura dura, porque normalmente a mulher tem a barriga mole, né? Sim. E o homem tem a gordura, é uma gordura dura, parece um músculo. Sim. Tem solução? A lipo resolve? Não, né? Na verdade, a lipoaspiração ela não é direcionada à retirada da gordura visceral. A gordura visceral é a gordura intraabdominal, que está atrás da parede abdominal. Então grosso modo, a gordura que está entre os órgãos. A lipoaspiração, ela objetiva o tratamento da gordura que está na frente da parede abdominal, então no subcutâneo, está entre o músculo e a pele. Para a perda de gordura visceral, o recomendado ainda é a realização de exercícios e dieta. E é de fundamental importância, porque isso está diretamente relacionado à saúde, né? Principalmente em eventos cardiovasculares. Então os homens aí têm que malhar, têm que correr e têm que largar a cervejinha também, né, doutor? Com certeza. Quais os procedimentos você indica para rejuvenescimento facial? O rejuvenescimento facial hoje é um assunto muito complexo e muito amplo, né? Eu costumo falar que no tratamento do rejuvenescimento facial a gente aborda 3 pilares principais, que seria a pele, o volume e a flacidez. Cada caso é analisado conforme esses 3 pilares. Então, se por exemplo uma paciente mais jovem tem um volume adequado, ou seja, tem um contorno adequado da face, não tem flacidez, mas está com uma pele envelhecida, cheia de mancha, com ruga, a gente pode oferecer para ela tratamentos com laser de CO2. Quando o envelhecimento não é tão grande, a gente pode fazer peelings. O Botox, que é sempre indicado a partir dos 25 anos, como eu já havia dito. Luz pulsada para tratamento de manchas e assim por diante. Quando existe flacidez associada, aí geralmente em pacientes mais velhas, a gente indica cirurgia. Existem alternativas não cirúrgicas para os pacientes que não desejam submeter-se a cirurgias, que é, por exemplo, o Sculptra, mas é importante falar que ele não tem um resultado semelhante ao de uma cirurgia. E quando o problema é volume, o indicado é o preenchimento, que pode ser feito tanto com gordura ou com ácido hialurônico. É importante falar que esses 3 pilares, esses 3 tratamentos, não são excludentes, ou seja, uma paciente que faz um botox para melhorar uma ruga, ela pode e algumas vezes deve fazer um preenchimento para melhorar o contorno da face. E pacientes, por exemplo, que fazem uma cirurgia de face, podem fazer um preenchimento para otimizar o resultado da cirurgia e depois fazer um botox ou um laser para melhorar a textura da pele. Então, isso varia muito de cada caso. O que a gente recomenda é nos procurar na clínica para a gente poder avaliar e mostrar isso para o paciente ou para o paciente para ver o que é melhor para cada um. Aproveitando que nós estamos falando de tratamento facial, a bichectomia meio que virou uma moda, né, doutor? Sim. E hoje a mulherada quer ter o rosto fininho, né, o queixo mais compridinho, enfim, fino, quadrado, uma hora é uma moda, outra hora é outra. E esse tratamento é indicado só para quem tem bochecha meio gordinha ou para quem quer já tem o rosto meio fino, mas quer dar uma remodelada? A bichectomia, como você disse, ela realmente está em alta, ela vem sendo realizada inclusive por profissionais não médicos, o que a gente não recomenda. Mas fato é que a indicação de bichectomia principal é realmente quando o paciente tem problema na mastigação.
né, quando existe uma protrusão da bola de Bichat para dentro da boca e o paciente tem um problema. Agora, salvo essa indicação, existe sim a questão de afinar o rosto, né? O paciente ele pode submeter-se à bichectomia para afinar o rosto, mas isso tem que ser feito com cautela, porque a bichectomia a longo prazo pode tirar a sustentação da face e inclusive aumentar a flacidez. E como eu havia dito, a busca de volume ela tem sido cada vez maior. Então tem que se ter cuidado de não realizar a bichectomia, de se realizar a bichectomia e de ficar às vezes com um aspecto cadavérico. Para a gente poder afinar a face, nós temos 3 procedimentos principais. A gente tem a bichectomia, a gente tem o botox, que pode afinar a face através da atrofia do masseter, quando a paciente tem um rosto com a moldura mais quadrada, e a lipoaspiração de face, que muita gente não sabe que a lipoaspiração de face pode ser feita. Então, aquela paciente que tem um rosto mais arredondado, muitas vezes, a lipoaspiração ela tende a ter um resultado até mais eficaz do que a própria bichectomia. Quase não se escuta falar, né, de lipofacial. Exatamente. E quais são os cuidados que tem que ter e como é que funciona? Na verdade, a lipoaspiração facial ela é um procedimento relativamente tranquilo. Obviamente, a gente recomenda fazer em bloco cirúrgico para um conforto, para fazer com uma sedação, mas o principal cuidado é o cuidado pós-operatório de drenagem, né? Porque a lipoaspiração da face ela tende a evoluir com uma fibrose grande. Então, cabe depois ter um bom profissional, né, um massoterapeuta, um fisioterapeuta, para fazer uma drenagem adequada para poder desfazer esses pontos de fibrose e ter um resultado mais adequado. E qual é o tempo de repouso? Na verdade, o tempo de repouso ele é muito relativo, né? Em princípio, não precisa de um repouso. Assim, é lógico que o rosto vai inchar, então por essa razão, às vezes a paciente vai optar por ficar mais restrita, né, na casa dela, mas única e exclusivamente por isso, porque pela cirurgia em si é bem tranquilo. E a questão de cicatriz? Não há a cicatriz da lipoaspiração de face é um cortezinho pequeno atrás da orelha, então ele não aparece. A prótese no bumbum, por ser perto do ânus, tem toda uma questão de higiene, ela tem um risco maior? Como é que funciona? É importante na colocação da prótese respeitar sim a questão da antisepsia da prótese, né? Da região em que vai ser colocada a prótese. Mas fora isso não, né? Assim, não é porque é perto do ânus que teria um risco maior de infecção uma vez realizada a cirurgia. A prótese não é colocada próxima ao ânus, exatamente ali na região perianal. Ela é colocada a alguns centímetros acima. Então não há contato direto do canal anal com a prótese. Então, por isso não há um risco maior de infecção. Na verdade, a via de acesso é a mesma via que nós utilizamos para fazer a lipoaspiração do dorso. Então é relativamente tranquilo. E quando coloca a prótese no glúteo, tem um tempo que a pessoa fica sem sentar para dormir? Como é que é? Em princípio, nós recomendamos o paciente ficar de bruços por até uma semana. Existem alguns cirurgiões especialistas em prótese de glúteo mundialmente que têm liberado o paciente para sentar até no primeiro dia, mas isso ainda está em avaliação. Doutor, você recomenda colocar gordura no rosto ou algum outro tipo de preenchimento? Quando o paciente nos procura para fazer um preenchimento no rosto, a gente tem 2 opções para oferecer. A gente tem o enxerto de gordura e o preenchimento com ácido hialurônico. Quando o paciente vai se submeter a uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de face, a uma cirurgia de pálpebra ou mesmo a uma cirurgia de contorno corporal, eu geralmente recomendo o enxerto de gordura. Porque já que ele vai estar no bloco cirúrgico, a gente pode pegar a gordura e colocar no rosto do paciente. Agora, quando é um paciente mais jovem, ou mesmo um paciente que não está disposto a fazer um procedimento, porque o enxerto de gordura é um procedimento cirúrgico, aí eu recomendo fazer o preenchimento com ácido hialurônico. Mas é importante ressaltar uma diferença fundamental entre os 2 procedimentos, enxerto de gordura e ácido hialurônico. O enxerto de gordura, ele provoca um bioestímulo do tecido. Então, a gordura, por ter fatores de crescimento, ela estimula o desenvolvimento dos tecidos em que ela está sendo enxertada. Então, quando a gente faz na pele, ele estimula o desenvolvimento e a melhora da textura da pele. Quando a gente faz em nível ósseo, ele diminui o envelhecimento ósseo. E isso não é observado
na questão do ácido hialurônico. Existem estudos recentes que mostram que o enxerto de gordura, inclusive, diminui ou retarda o envelhecimento da face. Nós ficamos por aqui com mais um programa Célebres. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que te agradeço. Deixa aqui o seu contato, por gentileza. Sim, o nosso telefone é 3413-8700. Se caso tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, acesse o site www.clinicamultipla.com.br e eu convido você a enviar para o programa Célebres mais perguntas e eu me coloco sempre à disposição para respondê-las. Obrigada, doutor, mais uma vez. É um prazer.